Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Ele está na casa, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Sonda nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, convictos da Tua presença, de que o Senhor nos separou para algo específico, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que possamos sair hoje daqui, Pai, em nome de Jesus, com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito renovado, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, pois somente Ele é digno. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Ele é motivo de alegria na sua vida? Sim. Deus é bom. O tempo todo Deus cuida. Aleluia. Os adolescentes podem seguir ali à direita. As crianças seguem as professoras, as tias ali na esquerda. Aleluia. Você pode tomar seu assento, você que está de pé. Acha um lugarzinho para você ficar confortável na casa do Pai. Como já é sabido, os nossos pastores, Pastor Du, Pastora Sabrina, mas alguns irmãos da igreja estão numa excursão maravilhosa em Dubai, ali em Israel. Algo que estava programado aí um longo tempo, transferiu de datas várias vezes e chegou o dia e estão sendo lá abençoados naquele lugar. Deus seja louvado. Nas suas orações, continue orando por eles, tá bom? Aleluia. Nas suas orações, oremos uns pelos outros, diz a palavra do Senhor, porque é na unidade, é na comunhão que se gera força para caminhar. Amém? Você sozinho pode andar aí por algumas milhas, mas você junto, você acompanhado, em comunhão, em unidade, vai muito mais longe. Amém? Deus seja louvado. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra junto comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1. Hoje eu quero ministrar de uma forma diferente. Esse capítulo tem falado comigo por esses dias. Vamos trazer aqui juntos alguns detalhes, versículo por versículo, até o tempo chegar ao seu final. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Paulo começa fazendo uma introdução aqui, se apresentando quem ele é e a sua categoria como apóstolo. Mas ele coloca aqui uma frase, uma afirmação, que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. E eu refletindo sobre isso, como é precioso, sempre nós precisamos saber qual é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. E Paulo tinha essa convicção de que o que ele estava fazendo era plenamente a vontade de Deus. Paulo reconhece ter um propósito de Deus para a vida dele, e que o desejo do Senhor, que esse desejo era superior aos seus próprios desejos. E aqui a gente aprende alguma coisa com Paulo. Quantas e quantas vezes nós colocamos os nossos desejos na frente dos desejos do Senhor?
Queremos fazer o desejo do nosso coração, que é corruptível, que é enganoso, e deixando a vontade de Deus, os propósitos de Deus em segundo plano. Temos as nossas próprias vontades, mas reconhecer a vontade de Deus se torna essencial para uma vida de sucesso. O essencial, a essência de uma vida de sucesso, estar em reconhecer o propósito de Deus nas nossas vidas e caminhar nele. Tem muita gente bem-sucedida nos dias de hoje, mas que estão longe da vontade de Deus. Estão achando, pelo fato de estar dando certo o que estão fazendo, que é a vontade de Deus. Mas muitas vezes Deus não está no meio daquilo. Precisamos ter uma sensibilidade. Nem tudo que está dando certo é de Deus. Mas quando aprendemos a termos um coração sensível ao Espírito Santo, aí sim saberemos reconhecer o caminho do Senhor, através da sua voz, através das suas orientações. E Paulo, ele se expressa aí que o que ele estava fazendo era pela vontade de Deus. E essa carta ele direciona para um grupo de pessoas, que são os santos e fiéis. Paulo não estava escrevendo para todas as pessoas de Éfeso, mas para um grupo específico. Para os santos e fiéis. Santo significa ser separado para um propósito de purificação, de perfeição. Alguém que foi separado, alguém que saiu de uma vida regrada pelo seu desejo natural, desenfreado, para viver uma vida separada em Deus. E ele completa dizendo que aos santos e também aos fiéis em Cristo Jesus. Fiel significa observar os propósitos e colocar em prática. Então, ou seja, Paulo aqui está direcionando para um grupo de pessoas, aqueles que decidiram abrir mão das suas vontades para viver as vontades de Deus, e que são fiéis através de ouvir a palavra, a orientação e colocar em prática. Se esforçar para fazer o seu melhor naquilo que Deus propôs. Já no versículo 2, ele faz a sua saudação para esse povo: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz. Graça significa bênçãos espirituais e materiais não merecidas, que estão à nossa disposição para uso, desfrute e posse. Isso é a graça. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais reservadas para nós, está à nossa disposição para nosso uso, desfrute e para tomar posse. Essa é a graça de Deus. Graça é a plenitude de Deus sobre a nossa vida. O que é plenitude? Algo que é completo, algo que é inteiro. Então, ou seja, tudo que Deus tem, tudo que Jesus conquistou, está à nossa disposição. Essa é a graça de Deus. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, porque só estou fazendo aqui uma introdução sobre essa graça. A paz, ela significa estado de calma e tranquilidade, uma ausência de perturbação ou agitação. Entenda uma coisa: quando nós desejamos a graça de Deus, nós estamos desejando o melhor de Deus, o que é completo de Deus para a vida do próximo. Essa é a graça que Jesus Cristo
conquistou por nós. Estamos vivendo num período chamado de período da graça. Por quê? Porque Jesus Cristo foi lá e conquistou tudo aquilo que precisávamos e deixou à nossa disposição. Mas talvez venha um questionamento: pô, mas se Jesus conquistou tudo isso para mim, eu não consigo viver porque eu estou passando por isso, por aquilo outro, eu não consigo alcançar essas bênçãos, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Pelo motivo bem simples, porque essas bênçãos, ela está condicionada ao seu modo de viver. Está muito condicionada ao que está no versículo 1, aos santos e fiéis. Nós queremos viver, desfrutar do melhor de Deus, mas não nos preocupamos em viver separado de algumas coisas que Deus pediu para separar. Queremos desfrutar do melhor de Deus, mas não conseguimos ser fiel à sua palavra, em ouvir e colocar em prática. Continuamos com o mesmo estilo de vida, com as mesmas atitudes, e queremos um efeito diferente. Veja bem, no versículo 3 ele continua. Mas antes aqui a paz, né? Paz significa um estado de calmaria e tranquilidade, uma ausência de perturbação e agitação. Quando ele diz, a paz de Deus esteja com vocês, eu costumo dizer que o termômetro de um crente, para saber se ele está firmado mesmo assim na presença, é a paz. Não é o tanto que você fala em línguas ou tudo mais, mas para mim é a paz. Por que a paz? Uma fusão, e ali gerou era para ser gerado uma criança, antes mesmo de ser gerado, quando estava no caminho. Ele já via, e já contemplava a tua história, e escreveu os seus dias, e a palavra de Deus fala que ele determinou esses dias. Mas pera lá, mas se ele determinou os meus dias, então eu sou como um robô? Pera, se ele tivesse feito isso seria uma predestinação, mas ele fez uma predestinação de finalidade. Meu filho, se você for santo e fiel, você está predestinado para essa história aqui que eu preparei para você. Mas meu filho, você não é um robô, você tem livre-arbítrio. Você pode ir para a direita ou para a esquerda, criar o seu próprio caminho. Mas se você decidir andar no meu caminho que eu preparei para você, as bênçãos correrão através de você. Você não precisará correr atrás das bênçãos, mas ela correrá atrás de você. Você comerá do bom e do melhor dessa terra. Você será próspero como o Salmo 1, aquele que ouve a minha palavra e anda instruída nela. Ele é plantado à beira de um riacho, que no seu tempo próprio, determinado, dá os seus frutos. Mas existe uma condicional: se você andar nos meus caminhos, se você desejar viver o que eu tenho para você. É sobre isso que ele está falando. E ele predestinou cada um de nós para sermos filhos. Ou seja, ele criou a humanidade, criou o ser humano e foi gerando filhos, se espalhou. Está na Bíblia escrito. Mas eles andaram longe da presença de Deus, se curvaram em outros deuses, se afastaram da presença de Deus. E o cabeça de raça, que era Adão e Eva, por curiosidade ou por instinto natural do homem, no desejo da consciência dos olhos de ser igual a Deus, foi e desobedeceu, quebrou uma regra, um princípio que não era para tocar e comer, foi lá e comeu. E o que acontece? Houve uma maldição, entrou uma maldição na terra.
para o ser humano. E essa maldição nos afastou da presença de Deus. Aí já precisaria ser feito um sacrifício de um animal para Deus perdoar os pecados e tudo mais. Mas na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, veio Jesus e morreu naquela cruz e nos religou. Então, até então, o ser humano era uma criação de Deus. Mas através do ato de Jesus Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Adoção de Deus, filhos de Deus, irmão de Jesus Cristo, co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, ou seja, tudo que Cristo conquistou, se você parar para ler a Bíblia aí, e em várias passagens tem tudo que Ele conquistou, você é co-herdeiro. O que Ele conquistou também é para você. Isso que você precisa entender, que hoje você é filho. Mas hoje nem todo mundo é filho. Presta atenção, a carta foi destinada para quem? Santos e fiel. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai querer, eu sou filho. Não, você não é filho. Para você ser filho, você precisa ser santo e fiel, cara. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Existe uma diferença que às vezes a gente não entende. Cria uma confusãozinha na nossa mente. Uma coisa é criação, outra coisa é ser filho. Estamos claros até aqui? Se somos filhos, somos co-herdeiros junto com Cristo Jesus. Diga assim: eu sou herdeiro. Tudo que Cristo conquistou está a meu favor. Diga assim: está ao meu favor. Está ao meu alcance. Diga assim bem forte: eu preciso alcançar essas bênçãos. Eu preciso alcançar essas ferramentas para viver melhor os meus dias. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos lá, ele continua. Então ele destinou essas pessoas, né, com essa finalidade de sermos adotados como filhos, segundo o propósito da sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Qual que é o propósito? Você pode ver que esse texto ele fala muito do propósito da vontade de Deus. E qual que é essa vontade de Deus para nós? Diga assim: a vontade de Deus para mim é, diga assim, dedinho pro céu, boa. Assim, 2, perfeita. 3, agradável. Diga assim comigo: boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Aplauda ao Senhor aí. Essa é a vontade de Deus para você: boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para você. Jesus conquistou o melhor para você. Você precisa entender isso. Isso não é para coçar teu ego, é a Bíblia. Ele conquistou por você, para você desfrutar. Tudo isso para quê? Pô, se ele nos separou para filho e filho aí, com esse propósito da vontade de Deus, para quê? Para o louvor da graça, da glória da sua graça. Para louvor. Somos filhos para louvor da graça de Deus. Filhos para louvor da glória da sua graça. Sabe o que significa louvor? Sabe o que significa glória? Honra. Significa grandeza. Então presta bem atenção nisso daqui que Deus quer falar para você. Deus escreveu uma história linda para você, nas suas condições de querer, de desejar se tornar filho, co-herdeiro com Cristo Jesus. Tudo isso com o propósito de sermos filhos para seu louvor, para a sua graça. Que quer dizer, Deus nos criou para ser filho, para a sua honra, para a sua grandeza. Mano, você é a cereja do bolo da criação. Deus criou você para ser a honra dele, para ser a grandeza dele.
É a mesma coisa, você que é pai, você que é mãe, que olha para os seus filhos, isso daqui é fruto do meu amor, da minha honra, minha grandeza, os meus representantes. Olha e os olhos brilham do Pai. É assim que Deus olha para você. Sabe do que Deus te chama, cara? De menina dos meus olhos. Menina dos meus olhos é aqui dentro, sabe? Essa coisinha aqui dentro do olho. Você é menina dos olhos do Senhor. Você precisa entender mais de Bíblia. Você precisa entender o que Deus quer da tua vida e desfrutar de tudo que Ele preparou para você, cara. Vamos lá, versículo 7 e versículo 8. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Paulo era bruto mesmo, né? Escolhe umas palavras aqui, top. Veja bem, nele temos a redenção. Nele quem? Em Jesus Cristo temos a salvação. Nele temos a salvação, em Jesus Cristo. Através do quê? Do seu sangue precioso. Então a salvação vem pelo sangue de Cristo. Para o quê? Para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Eu já preguei aqui em outras vezes, depois se você quiser, entra lá no YouTube, pastor Andelso Martinez, o sacrifício perfeito de Jesus. Lá tem uma mensagem que eu já ministrei aqui, que fala sobre o sangue, sobre essas questões aqui. Algo que você precisa refrescar sua mente. Muito top. Então Jesus precisou de um sangue diferente, porque usavam o sangue do animal para um sacrifício. Mas por isso que Jesus nasceu de uma virgem, não foi de uma concepção humana, porque o sangue dele o sangue do Salvador tinha que ser um sangue puro, mas a humanidade estava corrompida e mergulhada no pecado, de geração em geração. Por isso que ele veio não houve uma concepção, então, ou seja, não teve pecado nessa transição. O Espírito Santo gerou em um ventre de uma mulher que foi usado como barriga de aluguel, digamos assim. Entende? Porque ele precisava ser o segundo Adão, uma segunda cabeça de raça, algo para refazer da mesma oportunidade como Adão teve lá atrás. Adão teve o poder das suas escolhas, sim ou não? De comer ou não, de agradar ou não a Deus, sim ou não? Satanás não pegou e colocou uma arma na cabeça dele. Ei, come esse negócio aí, senão eu te mato. Não. Ganhou ele nas palavras, na sedução, na persuasão. E ele foi e comeu. Da mesma forma, Satanás tentou Jesus lá no Getsemane. E naquele momento que ele estava suando sangue, com sua alma abatida, e ele fala assim para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ali ele estava dizendo assim: ei, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O primeiro Adão, ele teve a opção de sim ou não, e ele falou sim. Mas Jesus, ele vem e tem as mesmas tentações de Adão, mas ele prefere jogar para o Pai: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele refez da maneira correta, e por isso que hoje os céus é aberto para mim e para você. A riqueza abundante da graça de Deus nos alcançou com sabedoria e entendimento. E aqui ele usa esse termo, olha, a riqueza da sua graça derramou abundantemente. Não foi uma gotinha, não é uma gotinha, é abundante. Deus quer que você se mergulhe no mais profundo, numa intimidade com Ele, para que você venha ter um entendimento com sabedoria e também com entendimento, com compreensão. 9:10.
Ele nos revelou o mistério da sua vontade. De novo, está aí a vontade. Vontade de Deus, um mistério. Segundo o seu propósito, está aí propósito de novo. Que Ele apresentou em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Vou explicar para você essas palavras difíceis. Ele nos revelou. Qual é a revelação do mistério da sua vontade? Apresentada em Cristo. É a salvação. Esse mistério da vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem um condicional: para todo aquele que nele fazer convergir é o mesmo que dizer se reunir, reunir em congregação. Então, seja, esse propósito de Cristo morrer na cruz do Calvário para nos religar com Deus novamente, o propósito foi de união, de reunir em congregação, como igreja, como noiva do Cordeiro. Na plenitude dos tempos que ele fala, plenitude dos tempos, é no tempo oportuno, no tempo exato. E qual tempo foi esse? Quando ele disse assim: está consumado, na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito, no tempo perfeito, no cenário perfeito. Efésios 11 e 12, ele continua assim: em Cristo somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho da sua vontade. Com qual propósito? Qual finalidade? Essa predestinação? A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez ele usa a palavra que predestinados, predestinado com uma finalidade. Qual é? Louvor da sua glória. Quando perguntarem para você por que Deus criou o ser humano, você vai dizer assim: foi para o louvor da sua glória. O que significa louvor? Honra. O que significa louvor? Honra. Fomos criados para a honra de Deus. Fomos feitos herança, ou seja, filhos. Com qual propósito? Para sermos louvor da sua graça, da sua glória. Predestinados de antemão aqueles que esperam em Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Adoção, regeneração, justificação, está tudo aí, ó. O perdão dos pecados, a libertação, a adoção como filho, coerência em Cristo Jesus, filhos separados, santos e fiéis para uma eternidade. 13 e 14. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amigos, queridos, depois de você ouvir, depois de você crer, o Espírito vem sobre a sua vida. E ele vem como um selo. Esse selo é o selo de qualificação de filho, um selo de qualificação daquele que espera pela sua herança, de que vai passar a eternidade com o Pai. O Espírito Santo é a garantia
Em outras palavras, uma outra passagem bíblica vai dizer que o Espírito Santo, ele testifica com o espírito humano que somos filhos e herdeiros de Deus. Entenda uma coisa: antes de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tinha parte na herança, porque você era apenas uma criação. Mas quando você aceita o Senhor e Salvador na sua vida, você passa a ser filho de Deus e direitos às bênçãos espirituais. E o Espírito Santo, ele vem, e a palavra de Deus fala que você é templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo mora em você. E quando ele faz morada, ele gera em nós os frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito é o que te fortalece no seu dia mal, é o que te conduz, que te capacita, que te direciona. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o Espírito da salvação, o Evangelho da salvação, isso que eu já li, né, que é o 13 e 14. Então vamos lá. O Espírito Santo testifica no espírito humano que somos filhos e herdeiros. O 15 e o 16. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm para todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Veja bem, aqui Paulo, ele testifica que, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm e do amor. O bom testemunho da fé e do amor. O amor é a parte prática de uma fé viva e operante. Nós estamos vivendo, essa igreja, um momento maravilhoso de comunhão entre os homens, entre as mulheres. E você precisa entender uma coisa. Quando ele fala assim, tendo ouvido a respeito da fé de vocês, que vocês têm em Cristo, e do amor para com todos os santos, você precisa entender que esse amor, que é a parte prática, né? Você colocar em prática a fé, aquilo que você ouve, isso significa que você está conectado em Deus. Vou explicar melhor. Deus, ele é amor, e aquele que está conectado nele é gerado um amor. Se você está conectado em Deus, você vai agir em amor. Se você está conectado em Deus, você sempre vai pensar no próximo também, não no seu próprio eu, não na sua própria desejo e vontade, mas no próximo. E coisa linda, maravilhosa, essa fortaleza que estamos enfrentando, vivendo aqui. Para vocês terem ideia, ontem um jovem desesperado entrou em contato comigo, tentou falar com o pastor Du, né, mas ele está fora, e desesperado. Uma simples mensagem que eu mandei no grupo, resolvemos o problema do rapaz. A união, um pouquinho de cada um. Resolvemos essa questão. Tudo em amor. Tudo em amor. E ele continua aqui, para finalizar. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, né, com conhecimento, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Então a oração de Paulo aqui é que ele conceda para nós esse espírito de sabedoria e a revelação no pleno conhecimento. E aqui vem algo interessante. Revelação no, e não do conhecimento, mas é no conhecimento. Entenda, revelação no meio do caminho, revelação durante o caminho.
Em outras palavras, é na caminhada que a sabedoria se manifesta, trazendo a revelação. É no seu caminhar com Deus que Ele vai se manifestar e trazer a revelação do coração de Deus para o seu coração. Quanto mais eu conheço Deus, mais Ele se deixa ser conhecido a mim. Entenda isso. Você nunca vai saber tudo de Deus, tudo da palavra do Senhor, mas é na medida do seu crescimento, da sua profundidade, é que Ele vai liberando as suas porções. Agora não adianta você viver no raso, uma intimidade rasa com Deus, um conhecimento raso com Deus. Não adianta, você não vai receber as porções profundas que Ele deseja almejar ao seu coração, lançar ao seu coração. Então, quanto mais eu busco Deus, mais Ele se deixa ser conhecido. Aí Ele vem assim, ó: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é o quê? A esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza de Deus, do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, ou seja, Paulo aqui ele tem um desejo de que Cristo ilumine os nossos corações com 3 propósitos. Primeiro, a esperança da vocação, para você saber qual é o seu chamado, por que Deus te separou, por que Deus te escolheu. Você tem uma função, você precisa saber disso. Depois, para a riqueza da sua herança em vida e também na eternidade, para que você possa desfrutar dessa riqueza, dessa herança em vida e na eternidade. E a suprema grandeza do seu poder, essa suprema grandeza do seu poder, esse poder que transformou a tua vida, que transformou a minha, que transforma a vida das pessoas. E ele complementa nos versículos a seguinte, dizendo assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que possa se mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, na eternidade. E sujeitou, presta atenção nisso, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que está em tudo, que enche tudo em todas as coisas. Isso aqui é profundo demais. Sujeitou todas as coisas, tudo está no controle de Deus. Ele está no controle da tua vida, no controle da tua família, no controle de todas as coisas que acontecem ao seu redor. Ele está no controle, a última palavra é dele, ele quem determina. Jesus conquistou todas as coisas e deu para a sua igreja. Ele deu para você, cara. Não por mérito nosso, mas pela misericórdia, bondade e amor de Deus. Está a nosso favor, para nosso uso, desfrute e tomar posse. E tudo enche em todas as coisas. Cara, isso aqui é maravilhoso. Você percebeu que nesse texto, já finalizando, nesse texto, você vai ver aqui nesse primeiro capítulo, e dele, sempre nele, entendeu? E olha só o que, para finalizar, Colossenses 1,16 diz assim, ó: pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Quando Deus criou o universo, criou nele, em Jesus. Quando criou os anjos, foi nele, em Jesus. Quando criou a terra, foi nele, em Jesus. Quando criou você, foi nele, no coração de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as invisíveis, ou seja, no mundo espiritual, e nas visíveis, material. Sejam tronos, sejam soberania, seja quer principados, potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Nele está a fonte da vida. Se você não estiver conectado nele, você morre. E Jesus disse assim um dia: eu vim para que tenha vida, e vida em? Quer viver uma vida em abundante? Se conecte nele, se conecte no coração dele, em nome de Jesus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude, ou tudo que é completo, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, reconciliastes a mim, reconciliaste a você, quer na terra, quer no céu. Se conecte nele nesse momento, em nome de Jesus. Se coloque sobre seus pés. Se coloque sobre seus pés. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Ele enche todas as coisas. Antigamente, antes do sacrifício de Cristo, Deus se manifestava por porções. Sansão, por exemplo, o Espírito do Senhor descia em Sansão, tomava posse dele, e ele era usado ali com toda a sua força. Diante de um profeta, o Espírito Santo vinha sobre ele, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele era usado ali para profetizar. Mas o Espírito retirava. Quando Deus se manifestava, acontecia uma teofania, né? Deus se manifestava, se materializava. No caso, por exemplo, de Moisés, uma sarça ardente, o próprio Deus ali em meio de uma sarça ardente. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, e disse assim: está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi no inferno, pegou a chave da morte. Levou consigo o cativeiro e deu os dons aos homens, presentes aos homens. Passeou por aqui por algum período, aproximadamente 40 dias. Mas antes de subir aos céus, ele reuniu uma turma e disse assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e esse poder eu compartilho com vocês, e de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e eu estarei convosco todos os dias. Mas ele disse assim: eu preciso ir para que a obra seja completa, porque eu sou um aqui, mas é preciso que eu vá para que o Espírito Santo da verdade venha e enche tudo e enche todos, para que a glória de Deus seja completa sobre a humanidade. Ele enche todas as coisas. Se conecte nele, se conecte nele. Feche seus olhos, feche seus olhos. Se conecte nele, se conecte no Deus do amor e viva o sobrenatural. Deus tem algo que ainda não desceu ao seu coração para a tua vida. A história do Senhor é uma história perfeita. Se conecte a Ele. Viva, queira viver o que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Adore a Ele, adore, adore. Diga assim: Senhor, eu preciso de Ti. Diga: Senhor, eu preciso estar conectado ao Teu coração. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude. Diga: eu preciso de Ti. Reconheça que você precisa ser dependente dEle. Reconheça que você precisa da ajuda de Deus.
bênção já foi liberada. E faça brilhar seu rosto em ti. Aleluia. Conceda sua graça e te dê paz. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, seja o termômetro do teu coração. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Tudo em todos, tudo em todos. Chama o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe. Abençoe com toda a sorte de bênção já conquistada. Faça brilhar Toma posse disso. seu rosto em ti. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida, sobre o teu coração. Sua graça Que a graça do Senhor te alcance. Amém. Aleluia. Obrigado. Declare: as bênçãos do Senhor te alcançará. Aleluia. Tua família será uma bênção. Teus filhos serão uma bênção. Seus filhos serão uma bênção. Aleluia. E a bênção infinita do Senhor alcança teu coração, sua geração. Família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Família, os filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame. Deixa a bênção do Senhor te alcançar. Gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanha por detrás, por diante. E teu choro e em ti é contigo, e de dia e De dia e de noite, a bênção do Senhor te acompanhará, a graça do Senhor te cercará. E teu choro e contigo, é contigo, é contigo, é contigo. É contigo. É contigo. A bênção do Senhor é contigo, a graça dele é sobre você, sobre tua casa, sobre tua família. É contigo. Desfrute da plenitude de Deus, daquilo que é completo. Amém. Diga amém. Que assim seja, Senhor. Abra os nossos corações. Conecta no Senhor a ti. Seja cheio, seja cheio. Cheio de Deus, cheio do amor de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio. Tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanha por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, sua entrada e saída, e teu choro e teu riso. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo.
Para você nessa manhã, o Senhor os abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o teu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifica o nome dele. Aleluia! Aleluia! Diga assim comigo: eu viverei os propósitos de Deus para a minha vida. Diga assim uma palavra profética: o meu ato, a minha atitude mudará a história da minha geração. O meu ato, a minha atitude mudará a história da minha geração. A minha casa, os meus filhos, os filhos dos meus filhos viverão a plenitude, a completude dos propósitos de Deus, e eles serão uma bênção. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia! Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Podeis tomar teu assento em nome de Jesus.